Olá, meus amados, graças e paz da parte de Cristo Jesus. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo da Epístola de Paulo aos Efésios. Hoje, no seu capítulo 2, a partir do verso de número 11. No estudo passado, nós tivemos falando sobre a nova vida em Cristo. E Paulo está lá nesse texto falando sobre delitos, sobre pecados, sobre a desobediência do homem e tudo, né? Hoje, na sequência do que nós vamos falar, Paulo está continuando esse assunto, relembrando aos irmãos de Éfeso algumas coisas. Versos 11 e 12 do 2º capítulo dizem assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que, naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Aqui o apóstolo Paulo está descrevendo a situação dos gentios, e ele está fazendo questão de lembrar aqueles irmãos de Éfeso que eles eram gentios, ou seja, eles não eram judeus, né? Ele fala, Paulo está falando então aos irmãos de Éfeso exatamente isso, qual era a condição deles. E ele fala, olha, vocês eram gentios de nascimento, ou seja, vocês não pertenciam ao povo de Deus, né? Vocês eram incircuncisos, né? Ou seja, não tinham qualquer aliança, qualquer pacto, qualquer promessa de Deus. Não tinham Cristo, que é aquele que veio para morrer pelos nossos pecados. Vocês estavam separados do povo de Deus, não tinham a promessa de Deus, não tinham esperança, estavam sem Deus no mundo, sem Deus, o Todo-Poderoso, porque existiam vários deuses que os gentios criam, né? Mas estava sem. Então, o apóstolo Paulo está fazendo uma descrição aqui de um estado de desolação, de um estado muito ruim, né? Que eram os gentios, ou que era, melhor dizendo, o estado dos gentios naquela ocasião, antes de Cristo Jesus. Por outro lado, os judeus, apenas por terem nascido na nação judaica, eles se achavam herdeiros de tudo. Eles se achavam os melhores que todas as outras pessoas, né? Então, Paulo ele vai colocando estas coisas, e quando ele chega no verso 13, ele diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, né? Então, Paulo está fazendo bem essa delimitação. Olha, vocês antes eram uma coisa, vocês estavam longe, estavam perdidos, estavam aleijados de qualquer direito, vocês eram completamente alheios às promessas de Deus, mas com Cristo vocês foram aproximados, né? Agora, por meio do sangue de Cristo Jesus, vocês foram aproximados, vocês foram trazidos para perto, por iniciativa de Deus,
o gentio foi tirado de onde estava, do seu lugar de distanciamento, lugar de esquecimento, lugar de isolamento, e foi aproximado, né? Essa é a tua e a minha situação. Nós também não podemos esquecer que nós também somos gentios, porque não somos judeus. E então, nós também, por aquele sacrifício de Cristo, nós também fomos aproximados de Deus, né? Então, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim: pois ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Então, o que o apóstolo Paulo vai fazendo aqueles irmãos ali de Éfeso entenderem é que, por meio de Jesus, nós recebemos paz. Queridos, uma das coisas que o homem mais procura nesse mundo é viver em paz, é ter paz, porque o mundo, ele gera muita turbulência, muita inquietação, muitas incertezas, né? Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia e há uma incerteza total, uma incerteza geral, né? Campeando o mundo todo, mas aquele que está em Cristo Jesus, mesmo no meio dessas lutas, sente paz. Não porque ele seja um alienígena, não porque ele seja alguém que está longe da possibilidade de um contágio, de uma infecção. Não é isso que o pastor está dizendo, mas porque ele sabe que ele, em tomando as suas precauções, os seus cuidados, né, Deus vai protegê-lo. E mesmo que algo aconteça, Deus não deixou de cuidar dele. Deus está protegendo, Deus está cuidando. E mesmo que aconteça de Deus permitir a nossa partida, nós saímos deste mundo para estar com Deus nos céus, que é muito melhor do que onde nós estamos nesse mundo. Então, o cristão, ele tem paz, porque ou estando aqui ou partindo daqui, ele está com Deus. Em ele estando aqui, ele está com Deus, protegido por Deus, mas passando por várias tribulações, partindo daqui, ele vai parar de ter todas essas tribulações, essas inquietações, e vai estar definitivamente com Deus nos céus, gozando das bênçãos que Deus preparou para ele. Então, o cristão é alguém que tem paz. O gentio, que sou eu, que é você, nós somos aproximados de Cristo, e por meio do sangue dele, que foi vertido por mim e por você na cruz, nós recebemos paz, uma segurança. O que traz a paz às pessoas é segurança, né? Nós vivemos numa cidade muito atribulada, né? Pessoas são assaltadas todos os dias, né? Os carros são levados todos os dias. Normalmente, quando uma pessoa compra um carro, ele pensa logo colocar no seguro. Por quê? Se levar o meu carro, tudo bem, eu vou perder, mas eu vou recuperar. Por quê? Por causa da insegurança. Depois que ele coloca no seguro, ele fala, tô mais tranquilo. Por quê? Porque colocou no seguro, né? O nosso seguro de vida é Deus, né? Não estou aqui querendo desestimular ninguém a fazer seguro. Se você quiser fazer seguro, você faz, tal. Mas a nossa segurança total está nas mãos de Deus. Você deve segurar seu carro, deve segurar sua casa, deve segurar
o que você achar que deve, isso é do íntimo, do foro íntimo de cada um, né? Mas a grande verdade é que nós dependemos de Deus, né? O ser humano depende de Deus. Os gentios foram aproximados de Deus, né? Trazidos para perto, e agora tem paz. Pelo menos deveria ter, porque a ausência de paz é falta de confiança em Deus. Preste atenção no que o pastor está falando. A ausência de paz, viver atribulado, é falta de confiança em Deus. Se eu confio em Deus, eu coloco a minha vida e as coisas na mão de Deus, e mesmo assim eu vivo atribulado, alguma coisa está errada. Porque Deus gera paz, mesmo no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das batalhas e tal, eu tenho que ter paz. Porque Ele é o Senhor da paz. E Ele gera paz no meu coração. E no teu também. Muito bem. Então, pois Ele é a nossa paz. Judeus e gentios, Deus pegou o judeu e o gentio, né, e fez um único povo. Pelo sangue de Jesus foi destruída a parede de separação, o muro da inimizade. Então, Jesus, ele veio destruir a separação que existia entre judeu e gentio. Eu quero fazer aqui uma aplicação dessa passagem. O judeu era aquele que se achava o herdeiro de Deus, aquele que tinha uma intimidade com Deus, eles são povo de Deus, eles são meninos, a menina dos olhos de Deus, eles são especiais para Deus. Mas não quer dizer que eles não deviam buscar um compromisso, um convívio, uma dedicação a Deus. Não, isso não quer dizer, né? Por outro lado, o gentio era alguém que estava alijado, que estava afastado. E o próprio Deus tomou a providência de trazê-los para perto. Isto gerou uma confusão na mente do judeu, né? Nós não somos povo, porque agora gentio e tal, né? Vamos lembrar lá de Pedro, né? Que Pedro tinha essa questão de ser judeu e tal, quando ele tem aquela visão que ele estava com fome, aguardando o almoço ficar pronto e tal. Ele teve a visão que desceu do céu um lençol com vários animais lá, e a voz dizia para ele: Pedro, mata e come. Pedro, mata e come. Pedro responde: não, Senhor, jamais comi algo impuro. E aí Deus fala para ele: não considere impuro aquilo que Deus santificou. E aí depois, né, Pedro não sabia, veio alguém lá enviado por Cornélio. Cornélio mandou um grupo para que convidasse Pedro para ir à casa dele, e Pedro, sendo judeu, ele sabia que gentio e judeu nem sequer conversavam, quanto mais entravam na casa do outro. Isso era contra tudo. Mas Deus deu essa visão. Quando chegaram os enviados de Cornélio, ele entendeu, e ele foi até a casa de Cornélio, e conversando com Cornélio, ele relatou que ele só veio porque Deus havia dito: o que Deus purificou, não considere imundo. E Pedro entendeu que Deus estava purificando o gentio não podia ser considerado imundo, ele era judeu. Então Deus, ele quebrou essa parede, ele quebrou essa separação. Agora eu sou cristão, você é cristão. Amém, queridos?
Quantas vezes nós olhamos para pessoas que estão fora da igreja, que são considerados não cristãos, e nós nos achamos melhores do que eles, né? Nós achamos que eles são pecadores, eles fazem barbaridades, é horrível o que eles fazem. Eu sou pastor há 32 anos, eu sei quantas barbaridades já vi cristãos fazerem, né? E se dizem cristãos. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não levantarmos essa parede de separação que Jesus já destruiu, né? Nós temos que amar as pessoas que ainda não entenderam quem é Jesus, que ainda não entenderam a necessidade da salvação. Essas pessoas podem ser o que forem. Eu quero alertar você, meu irmão, odeie o pecado, mas ame o pecador. Odeie as práticas, mas ame aquele que pratica o errado. Porque eles estão precisando de mim, de você, do nosso amor, da nossa compreensão. O Senhor Jesus já derrubou a parede de separação e Ele quer fazer de nós um único corpo. Ele destruiu a parede de separação para que nós pudéssemos viver a graça que Ele tem para nós, o amor que Ele tem para nós, as bênçãos que Ele quer derramar sobre as nossas vidas. Versos 15 e verso 16 desse texto continuam dizendo assim: anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Jesus! A morte de Cristo colocou um ponto final nas leis que favoreciam os judeus e excluíam os gentios, né? A parede de separação foi quebrada, o véu foi rasgado. Agora, pela morte de Cristo, né? Tanto judeu quanto gentio podem pertencer à família de Deus, basta crer e ser recebido como filho e como filha. Não era mais a circuncisão, né, que demonstrava que você tinha um pacto com Deus, né? Agora, o que demonstra o seu pacto com Deus é uma fé verdadeira. É a circuncisão que não é na carne, mas no coração. É uma aliança, uma marca que vem da parte de Deus no teu coração no dia que você assume um compromisso com Deus. E isto gera e deve gerar em mim e em você uma mudança de vida e também a destruição de qualquer parede de separação com qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade, de qualquer situação financeira, de qualquer grupo racial. Não existe separação, não existe divisão. O que existe é um povo carente e necessitado da graça de Deus. O mundo está carente, eu estou carente, você está carente da graça de Jesus. Então, o que nós precisamos fazer é entender que nós somos esses homens e essas mulheres que estão precisando viver essa graça, viver esse amor e desfrutar daquilo que Deus está desejoso de fazer nas nossas vidas. Os versos 17 e 18 nos falam assim: ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele
tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Então, a paz vem tanto ao judeu quanto ao gentio por meio de Cristo, né? Ele trouxe paz ao judeu, ele trouxe paz ao gentio, e ambos precisam se sujeitar a ele para poder gozar dessa paz. É isso que o texto está nos dizendo. E dos versos 22 até o final do capítulo diz assim, 19 até o final. Diz assim: portanto, vocês já são estrangeiros, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Queridos, a conclusão desse capítulo ela é uma preciosidade. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que os gentios têm agora uma nova posição, ou seja, você e eu, que não éramos do povo de Deus, fomos introduzidos ou somos introduzidos no povo de Deus por meio de Cristo Jesus. Basta crer. A partir do momento que cremos, nós somos introduzidos e recebemos uma nova posição. Não somos mais estrangeiros, ou seja, não somos mais de longe, não somos mais de outra terra, de outra nação, porque passamos a fazer parte do povo. Do povo, qual povo? O povo de Deus. Então, deixamos de ser estrangeiros, né? E somos membros, passamos a fazer parte dos membros da família de Deus. Por quê? Porque fomos adotados como filhos, né? Adotados como filhos. Passamos a fazer parte da família de Deus, povo de Deus. Deus é o nosso Pai, Jesus é o nosso irmão, e você é meu irmão, e nós, irmão ou irmã, e nós vivemos dentro de uma família. Dentro de uma família, queridos, existem, na tua família terrena, assim como na minha, existem dificuldades, existem pensamentos diferentes, existem coisas que você gosta, existem coisas que você não gosta, mas nem por isso você deixa de ser daquela família, não é verdade? Pois é. A minha família tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, né? Pois eu estava hoje falando com o meu irmão, um dos meus irmãos lá em São Paulo. Nós já estamos distantes há algum tempo, e eu estava falando para ele que nós precisamos que essas coisas todas passem, né, esse tempo de pandemia, para a gente poder viajar e a gente ir, para a gente se encontrar, para a gente se abraçar, para a gente rir, para a gente chorar, porque nós nos amamos, né? Assim é a família, queridos. A gente passa, a gente está longe, de repente a gente vem estar mais perto. Tem coisas que eu falo que você pode não gostar, amanhã você falou coisas que eu não gosto, mas isso, se a gente se distanciar, a gente sente falta um do outro. Por quê? Porque nós somos parte de uma família, família tem disso. Se tudo correr, eu sempre digo o seguinte: se tudo estiver correndo muito direitinho numa família, tem alguma coisa errada. Porque o ser humano, ele sempre tem alguma coisinha ou outra, tal. E isso precisa coisa. Ou se está tudo muito certinho,
eu desconfio, né? Que alguma coisa não está tão certa quanto parece, né? Porque isso é normal, família, ser humano, né? Então, nós vivemos em uma família cristã. Nós temos irmãos que nós temos mais afinidade, outros irmãos nós temos um pouco menos de afinidade. Tem irmão que é muito incisivo, outro que é mais calminho. Isso faz parte, gente, né? Isso é próprio das famílias. Tem aquele que é mais dominador, que é aquele que é mais sossegado, aquele que é ligeirinho e tal, não sei o quê. Normal, faz parte, né? E nós precisamos aprender a viver com o outro, né? Porque o outro também tem que nos entender. Então é melhor a gente entender o outro nos entender e a gente viver em unidade e harmonia. Então, o texto diz aqui: vocês não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, né? Membros da família de Deus, membro da família de Deus. Então, nós somos irmãos. Então, irmão não deixa de ser irmão. Não existe ex-irmão. Não tem como. Você é meu irmão? Então você não vai ser mais meu ex-irmão. Você é meu irmão. Ou minha irmã. Eu não posso deixar de ser seu irmão. Não posso ser seu ex-irmão, né? Não tem como. Então, nós somos irmãos em Cristo. Fomos lavados, selados com o Espírito Santo, lavados pelo sangue de Cristo, selados pelo Espírito Santo. Então somos, né, dessa família, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Interessante a figura que o apóstolo está usando aqui. Ele está usando a figura de uma construção. Ele fala que nós somos edificados. O que é uma edificação? Edificação é uma construção. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, vocês, gentios, vocês estão sendo construídos no fundamento. Fundamento é a base, né? Base é ali onde se faz as sapatas e tal, é o fundamento para sustentar a construção. Então, na base, o fundamento, ele fala, nos fundamentos dos apóstolos e dos profetas, ou seja, nos ensinos que os apóstolos e os profetas trouxeram, vocês estão sendo construídos, estão sendo levantados, estão crescendo, né? E isso que ele está falando, vocês estão sendo edificados, fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, ou seja, o fundamento do fundamento, a pedra principal do fundamento é Cristo. Os apóstolos trouxeram isso, mas a pedra angular, aquela que junta tudo, é Cristo. Angular, está no ângulo, né? Está juntando tudo. Então, é Cristo a principal. E diz que no qual todo o edifício é ajustado e cresce. No qual quem? Em Jesus, a pedra angular. Então, o texto está dizendo, no qual Jesus todo edifício, ou seja, você que está sendo construído, eu que estou sendo construído, nós estamos formando um edifício. Em todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se santuário. Então nós estamos crescendo, nos fortalecendo para tornar o santuário, que é o santuário, o local de habitação de Deus. Deus habita em nós porque nós somos firmados no alicerce dos apóstolos, juntados, né, consolidados pelo Senhor Jesus, e nós estamos crescendo para habitação, um edifício que se torna um santuário para a habitação de Deus. Eu e você somos a habitação de Deus. É isso que o texto está nos dizendo. Nele vocês também estão sendo edificados juntos. Vocês estão sendo edificados juntos com o quê?
você judeu, você gentio, vocês estão sendo edificados, nós estamos sendo edificados, ou seja, construídos, levantados juntos, e o Senhor habita no judeu e no gentio. Não existe separação para Deus, vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. Morada de Deus. Nós somos morada de Deus. Então, queridos, nós vamos ficar por aqui hoje. Eu quero concluir esse estudo dizendo que antes nós vivíamos no pecado, sem qualquer esperança, sem Deus, mas Cristo nos deu a oportunidade de pertencermos à família de Deus, sendo adotados, nos tornamos irmãos de Jesus, crendo no Todo-Poderoso, crendo no Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus, por meio de Cristo, tem nos tornado um santuário para habitar em nós. Assim, eu e você, nós precisamos viver em santidade, abençoando pessoas e não desmerecendo quem quer que seja, pois nós éramos tão desprezíveis quanto as pessoas que nós muitas vezes desprezamos. Nós éramos iguaizinhos. Então, queridos, que nós tenhamos essa ciência. Não existe para Deus separação. O que existe é um corpo. Pessoas da família de Deus. Eu sou da família de Deus, você é da família de Deus. Não importa a cor daquela placa que está lá na parede do templo que você se reúne, que nós nos reunimos. Não importa. O importante é que lá no coração da pessoa esteja gravado, selado pelo Espírito Santo, propriedade exclusiva de Deus. É isso que você é. Propriedade exclusiva de Deus. Trabalhe e fique firme até o dia que Jesus vier resgatar, levar para os céus, arrebatar a noiva de Cristo, da qual nós pertencemos. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer por poder estar neste momento com o meu irmão, com a minha irmã, estudando esta porção da palavra. Como é bom, Deus, abrirmos a palavra e extrair ensino para a nossa vida. Que o Senhor Deus esteja dando direção a cada um, cada uma, que nós entendamos, ó Deus, que nós não somos melhores nem piores do que ninguém. Nós precisamos viver a intensidade da Tua graça, abençoando e sendo abençoado. Nós precisamos de outras pessoas, assim como outras pessoas precisam de nós. Que nós estejamos sensíveis à voz do Teu Espírito para fazer exatamente aquilo que o Senhor pede em nós. Eu peço que o Senhor esteja abençoando esse meu irmão, essa minha irmã que está me acompanhando, está ouvindo esse estudo. Que o Senhor Deus esteja ministrando sobre a vida dele, sobre toda a sua família, as mais ricas bênçãos dos céus, e que sejam pessoas prósperas, abençoadas e abençoadoras em todo o tempo. Eu peço essas bênçãos ao Senhor no nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se Deus assim nos permitir.